Olá, queridos, bom dia. Essa semana o mundo superou o número de 1 milhão de pessoas infectadas pelo coronavírus, chegando a mais de 53 mil mortes espalhadas por 205 países diferentes. A pergunta que muitos de nós fazemos é: por que Deus permite uma situação como essa? Crise na saúde, crise nas emoções, crise na economia e por aí vai. Em situações como essa, é muito fácil desanimarmos, ter a nossa fé abalada e vivemos com medo das notícias e das incertezas por vir. Como entender tudo isso à luz da palavra de Deus? Para responder a essa pergunta, deixa eu começar com uma comparação que vai jogar luz nessa situação em que estamos vivendo. Há mais ou menos 16 anos atrás, alguns vão se lembrar disso, no dia 26 de dezembro de 2004, era um domingo onde mais de 200 mil pessoas foram mortas por um tsunami lá na Ásia. Dentre os mortos, haviam igrejas inteiras que estavam reunidas para adorar a Deus e foram totalmente destruídas. Todos morreram. Na verdade, esse tipo de coisa acontece com os cristãos desde que eles existem. Mas mesmo ouvindo histórias assim, sabemos que a Bíblia nos apresenta uma verdade tanto sobre a natureza como sobre o nosso Deus. Lá em Marcos, capítulo 4, versículo 41, nós lemos que até o vento e o mar obedecem o Senhor Jesus. Sabemos que a soberania de Jesus, ela era verdade quando aquele evangelho foi escrito, ela continuou sendo verdade no momento do tsunami, em 2004, e é verdade ainda hoje, no meio dessa pandemia em que nós vivemos. E nós sabemos disso, dessa soberania de Jesus que não muda, porque Hebreus 13:8 nos diz: Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e para sempre. Hebreus 13:8. Então, vamos juntar esses dois fatos. De um lado, o fato histórico de tsunami, e do outro, a soberania de Cristo. E a gente só pode chegar a uma conclusão. O que aconteceu em 2004, aquele desastre natural, podia ter sido evitado por Jesus, mas ele não quis. Nós sabemos, porque lemos na palavra de Deus, que Jesus é sempre bom, sábio e justo. Então, nós precisamos confiar que ele tinha bons propósitos para permitir aquela situação. Nós precisamos confiar que ele tem bons propósitos para permitir o que nós estamos vivendo agora também. Jesus tem todo o conhecimento, ele tem toda a autoridade e poder sobre forças naturais e também sobrenaturais, sobre todo mundo, né? Então, ele sabe exatamente onde começou o coronavírus no mundo, ele sabe aonde começou no Brasil, com quem começou, e ele também sabe para onde esse vírus vai se espalhar a partir de hoje. Jesus tem total poder para impedi-lo, para permiti-lo e até direcioná-lo. E é isso que está acontecendo no mundo hoje. O pecado, as doenças e o próprio Satanás não podem frustrar os planos de Deus para nós. Jesus nunca foi encurralado pelas circunstâncias, nunca foi pego de surpresa, nunca foi forçado a fazer algo que não tivesse planejado. Quando a gente lê as Escrituras, lá em Salmo, capítulo 33, versículo 11, lá nós lemos o seguinte: o conselho do Senhor dura para sempre, os desígnios do seu coração por todas as gerações. Ainda no livro de Jó, capítulo 42, versículo 2, nós lemos: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Então, se tudo isso é a verdade apresentada nas Escrituras, nós voltamos à nossa pergunta inicial. Por que Deus permite uma situação como essa?
Vamos ver juntos 4 possíveis explicações que se complementam. Em primeiro lugar, nós precisamos entender que passamos por isso por causa do pecado original do homem. Quando o pecado entrou no mundo através de Adão e Eva, Deus permitiu que toda a criação experimentasse corrupção. A morte, de maneira generalizada, ela entrou no mundo. Os cristãos, mesmo depois que entregam suas vidas para Jesus, eles não escapam dessa corrupção, dessa vida vazia e até da morte física. Essa verdade está descrita para nós lá em Romanos 8, 22, que diz: porque sabemos que toda a criação, e aí envolve natureza, animais, seres humanos, toda ela, a um só tempo geme e suporta angústias até agora. Essa é uma realidade que nós vivemos por causa do pecado original. Mas em Cristo nós temos uma esperança, né? A continuação desse texto ali em Romanos, que diz: nós que temos as primícias do Espírito, e a gente só pode ter as primícias do Espírito por meio de Cristo, né? Igualmente gememos em nosso íntimo, mas aguardamos essa esperança que nós temos, né, de adoção de filhos e redenção do nosso corpo. Queridos, vai haver um dia, né, vai chegar esse dia em que toda a criação vai ser liberta dessa corrupção, das doenças, dos desastres e até da morte. Mas enquanto isso não acontece, nós cristãos temos que permanecer firmes em Deus e firmes na confiança de que Ele tem o melhor para nós. Nós cristãos que confiamos em Cristo, vivemos essa corrupção hoje, mas felizmente ela não nos traz condenação eterna. Em Romanos 8:1, nós lemos: agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Então, a dor de um momento como esse, para nós, deve ser purificadora, santificadora e não punitiva, de condenação. Nós morremos de doenças como todos os outros homens, não necessariamente por causa de um pecado específico. Nós morremos de doenças como todas as pessoas por causa do pecado original de Adão e Eva. Mas para nós que estamos em Cristo, nós podemos enxergar a morte de uma maneira diferente. Porque Paulo diz lá em 1 Coríntios 15, 55, onde está, ó morte, a sua vitória? Onde está, ó morte, o seu poder de ferir-nos? Ou seja, ainda que nós fomos atingidos pelo coronavírus, e no pior dos casos isso nos leve à morte, isso não significa para nós condenação, mas sim vida eterna. Um segundo aspecto que nos ajuda a entender esse momento que vivemos é encararmos a doença como a misericórdia de Deus em meio ao pecado. Às vezes Deus permite uma doença em seu povo como julgamento purificador, para evitar uma condenação lá no futuro, eterna. Então essa doença é como um ato de misericórdia de Deus para conosco e visa salvação de alguns. Em 1 Coríntios, capítulo 11, versos 29 a 32, Paulo ali apresenta essa possibilidade. O versículo 29 diz: pois quem come e bebe sem discernir do corpo, come e bebe juízo para si. Então o que ele está dizendo, né? A pessoa que age de maneira pecaminosa traz juízo sobre si. Verso 30. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos os que dormem. Porque se não julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor. Disciplina como a de um pai para com o filho. Não
não é uma disciplina para condenação, né? O final do versículo 32 diz: para não sermos condenados com o resto do mundo, que não tem Cristo. Então, o que a gente vê aqui é Cristo Jesus tirando a vida de alguns dos seus filhos, permitindo fraqueza, doença e até a morte, levando-os assim para o céu. Ele nos leva para o céu por causa do nosso agir pecaminoso, mas nos tira a vida. E ao mesmo tempo que ele faz isso nos salvando eternamente. Por isso é que se trata de misericórdia, né? Ele nos leva para o céu, não para nos punir, mas para nos salvar da dor, para nos salvar de nós mesmos, que é aquilo que a gente tem feito aqui nessa vida de errado, né, de pecaminoso contra ele, e para nos salvar de mancharmos o seu glorioso nome. Em outras palavras, alguns de nós morremos ou morreremos de doenças. Deus queira que não aconteça conosco por causa do coronavírus, né, agora com o coronavírus, mas se morrermos por causa do nosso pecado, ainda assim, o texto diz no versículo 22 que isso acontecerá para não sermos condenados com o mundo. Misericórdia. Então, o coronavírus pode ser para alguns de nós uma doença que trará a misericórdia de Deus na morte para que não haja condenação eterna. Um terceiro aspecto que nos ajuda a entender o coronavírus é encará-lo como um julgamento de Deus aos arrogantes e imorais. Às vezes Deus usa uma doença no mundo para julgar aqueles que o rejeitam e se entregam ao pecado. A nossa sociedade está afundada no pecado de várias maneiras, mas deixa eu ressaltar aqui dois exemplos. O primeiro exemplo é o pecado da arrogância. Na Bíblia tem a história do rei Herodes, que foi condenado por Deus por ser arrogante e não dar glórias ao próprio Deus. Em Atos 12, 23, nós vemos que Herodes, ao agir de forma arrogante, Atos 12, 23, no mesmo instante um anjo do Senhor o feriu, por ele não haver dado glórias a Deus, e comido de vermes expirou. Deus pode fazer isso com todos os que se exaltam em sua arrogância. Então, o que devia nos surpreender aqui no mundo não é o coronavírus como julgamento de Deus, mas sim a misericórdia de Deus até antes dessa pandemia. Misericórdia em não condenar a arrogância de tantas pessoas contra Ele mesmo, contra Deus. Outro exemplo de pecado em nossos dias é a imoralidade. Em Romanos 1, 26 e 27, Paulo diz, ele diz uma coisa aqui que é verdade para os nossos dias também, né? Ele diz assim: porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas, por outro, contrário à natureza. Semelhantemente, os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza homens com homens e recebendo em si mesmos a merecida punição do seu erro. Quando a gente vai para Romanos 1,18, né, um pouquinho antes, ali o contexto, né, a gente vê a explicação do que está acontecendo aqui nesses versículos. Romanos 1,18 diz que a ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Queridos, Deus pode e usa às vezes doenças para julgar aqueles que são arrogantes, aqueles que são imorais e que se entregam a todo tipo de pecado. Essa é a terceira explicação para o coronavírus. E por fim, uma quarta explicação daquilo que estamos passando. Isso tem a ver com um aviso claro de Deus.
todos os desastres naturais, sejam inundações, fomes, pragas, tsunamis, doenças, todos são um aviso divino no meio do seu julgamento. Deus está chamando todas as pessoas, cristãos e não cristãos, em todos os lugares, a se arrependerem e a realinharem as suas vidas aos propósitos e à glória de Deus. Em Lucas, capítulo 13, versículos 1 a 5, Jesus ilustra isso com duas histórias. A primeira história fala de vítimas de uma crueldade, e é Pilatos que mata pessoas ali que estavam no templo adorando. Lucas 13, de 1 a 3 diz assim: naquela mesma ocasião, chegando alguns, falavam a Jesus a respeito dos galileus, cujo sangue Pilatos misturara com os sacrifícios que os mesmos realizavam. Então os galileus vão para Jesus e perguntam: o que está acontecendo, Jesus, com esses, que morreram ali? Versículo 2: ele, porém, lhes disse: pensais que esses galileus eram mais pecadores que todos os outros galileus, por terem esses galileus padecido essas coisas? A resposta de Jesus: não eram, eu vos afirmo. Se, porém, não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. A segunda história, ilustração de Jesus, vem no verso 4. São vítimas de um acidente, uma torre que caiu lá em Siloé. O versículo 4 diz assim: ou vocês pensam que aqueles 18 sobre os quais desabou a torre de Siloé e os matou eram mais culpados que todos os outros habitantes de Jerusalém? Resposta de Jesus: não eram, eu vos afirmo, mas se vocês não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. Então Pilatos havia matado aqueles adoradores no templo, uma história de crueldade. A torre de Siloé desabou e matou 18 espectadores, um acidente lamentável. E a multidão quer saber agora de Jesus e perguntar para ele aquilo que alguns de nós também estamos perguntando: como isso pode acontecer, Jesus? Uma tragédia como essa. E Jesus explica tanto o desastre natural, que é a queda da torre, como a crueldade de Pilatos nos versos 3 e 5 que nós lemos. Ele pergunta: vocês acham que os que morreram eram piores ofensores do que os outros? E logo ele responde: não. E ainda diz: a menos que vocês se arrependam, todos perecerão. Então, eu creio que a mensagem de Jesus aqui no texto é clara e também se aplica a nós com essa situação do coronavírus. A mensagem para mim, para você, para os governantes, para o mundo todo, para todas as pessoas é: arrependam-se. Arrependam-se. O mundo todo está recebendo esse aviso de Deus, dizendo: arrependam-se. Arrependam-se e busquem a Deus, para não serem todos vocês alvos da sua condenação, da sua punição. Então, resumindo, como explicar o coronavírus? Por que isso acontece conosco? Ele é consequência do pecado original de Adão, em primeiro lugar. Também, ele é um ato de misericórdia para levar pecadores para o céu, sem dar para eles condenação. Os salvos, em Cristo Jesus, mas que estão vivendo em pecado. Ele também é um julgamento de condenação para aqueles que são arrogantes e imorais. Arrogantes contra Deus e imorais no seu comportamento. E ele ainda, o coronavírus, é um aviso, um chamado ao arrependimento, a um realinhamento das nossas vidas com os planos de Deus. Isso vale para todos nós. Deus fez o mundo parar para pensar nele e nos planos que ele tem para as nossas vidas. Que tudo isso que estamos passando e ainda vamos passar, cumpra o propósito de Deus e nos faça, todos nós, mais parecidos com Jesus. Eu quero terminar com uma breve oração
pela situação em que vivemos. Vamos orar. Pai querido, reconhecemos a Tua soberania sobre toda a história. E queremos, Senhor, colocar nas Tuas mãos as nossas vidas. Queremos pedir, Senhor, para que os Teus propósitos sejam cumpridos entre nós e que nós sejamos sensíveis e dispostos a realinharmos a nossa vida aos Seus planos. Ajuda-nos a entender aonde o Senhor quer que a gente mude. Ajuda-nos, Senhor, no meio de uma situação como essa, continuar sendo luz para aqueles que ainda não Te conhecem. Conduz-nos, Pai, dentro da Tua vontade, que é perfeita e soberana, Pai. É a minha oração, no nome de Jesus. Amém.